Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nós abordaremos o tópico diagrama de blocos dentro do controle de processos. Os processos, eles são representados por modelos que são formados por conjuntos de equações diferenciais. Esses modelos, eles são modelos dinâmicos que variam com o tempo e nós utilizamos a transformada de Laplace para reduzir esse problema a um problema de um conjunto de equações algébricas lineares. Assim eu consigo encontrar a solução deste problema. Os sistemas de controle, então, eles precisam identificar o comportamento das variáveis controladas, que são as variáveis especificadas. E para isso, nós trabalhamos com a função de transferência, que me dá uma relação entre essa variável de saída e a variável de entrada, que é a variável que eu vou modificar, que eu vou manipular para alcançar o objetivo de controle. As funções de transferência, então, elas representam uma relação entre as modificações dessas variáveis, e eu tenho aqui, então, a função g, que é uma relação da variável y com a variável x, e isso pode ser representado graficamente desta maneira, onde esta relação ela se encontra dentro de um bloco. Essa representação gráfica, ela se chama diagrama de blocos. Os diagramas de blocos, eles são representações gráficas dessas relações entre entrada e saída, e eles são amplamente empregados justamente por sua fácil visualização. Então, engenheiros, cientistas, técnicos, eles compreendem muito bem essa relação de causa e efeito quando se utiliza o diagrama de blocos para demonstrar isso. O diagrama de blocos, ele tem a facilidade de representar a relação entre variáveis, né, e tem uma ampla aplicabilidade no estudo de sistemas de controle. O objetivo que nós temos é sempre reduzir esse diagrama para o mais simples possível, para que essa relação entrada e saída de um bloco, ela seja muito clara para a gente. Para os nossos tipos de sistemas de controle, nós temos duas representações, uma para o sistema em malha aberta e outra para o sistema em malha fechada. Isso me dá essas relações entre cada uma das variáveis do meu processo. Então, nós temos aqui esse primeiro diagrama de blocos, e aqui nesse caso, nós não estamos colocando as funções de transferência, mas nós entendemos que existe uma relação entre a entrada de um bloco e a saída desse bloco. Eu tenho, então, a referência. Essa referência, ela vai ser comparada com o sinal da variável de saída, que precisa ser medido por um sensor e enviado, então, aqui para comparação com a referência. Isso seria o quê? O meu erro. O erro, então, por definição, vai ser variável de referência menos a medida dessa variável de saída do meu sistema. O erro é enviado para o controlador, que a partir da relação que ele tem dentro do sisteminha de controle, ele consegue definir qual será o valor para a variável manipulada do meu sistema, que seria essa variável de controle, a variável que eu consigo modificar para atingir o meu objetivo. Essa variável de controle, ela tem uma relação direta com a variável de saída, que é a minha variável de interesse, a partir do quê? Do processo. Então, o modelo do meu processo me indica qual é essa relação direta. Caso seja um processo que eu tenha também uma perturbação, ela também tem uma relação com a variável de saída, e a variável de saída pode ser definida pelo somatório dessas duas parcelas, onde eu tenho uma relação, um efeito da variável de controle na variável de saída e da variável perturbação na variável de saída. Quando eu falo de um sistema em malha aberta, ele não tem esse retorno dessa informação como tem o sistema da malha fechada. Então, nesse caso, a lei de controle, ela vai relacionar o valor da variável de referência com o valor da variável manipulada ou variável de controle, diferente do sistema em malha fechada, que relaciona o erro em relação a essa referência com a variável de controle. Alguns elementos básicos do diagrama de blocos, e que a gente já pôde ver no diagrama anterior, são as setas, e elas indicam o fluxo
da informação, de onde vem essa informação e para onde ela vai, e isso é muito importante para que a gente identifique alguns pontos característicos nos diagramas de blocos. O ponto de soma, que é, em geral, uma bolinha onde eu posso ter um X ou não dentro dela, mas o mais importante é a especificação dos sinais que cada uma das correntes vai agregar nesse caso. Esse ponto de soma é a soma algébrica dessas setas, e aí os sinais vão indicar se pode ser também uma subtração ou não. Eu tenho os pontos de bifurcação ou nós, que são pontos onde há a divisão simultânea entre informações. No caso de diagrama de blocos, é importante ressaltar que a mesma informação que segue aqui, ela também segue na outra direção. Não há uma divisão matemática dessa informação, tá? E os blocos, que são as operações matemáticas na forma de função de transferência, que me indicam essa relação entre entrada e saída do processo. Algumas operações comuns, então, são as operações em séries. Então, uma informação, quando ela entra no diagrama, ela é multiplicada por aquela função de transferência, então essa saída vai ser a AG1. E essa mesma informação, quando entra em outro bloquinho, ela vai ser multiplicada pela outra função de transferência. Vendo essa sequência matemática, a gente compreende que quando eu tenho blocos em série, eu posso agregar os dois blocos em um único bloco, multiplicando as duas funções de transferência. E nesse caso, a variável AG1 seria uma variável intermediária e que para mim não é importante. O importante é a entrada e a saída do meu sistema. Então, eu consigo simplificar essa relação em um único bloco. As operações em paralelo é quando eu tenho uma informação sendo destinada a dois pontos diferentes, tá? Com blocos aqui diferentes nesse caso, onde eu tenho, então, o A seguindo para esse bloco e resultando em AG1, e aqui eu tenho o A seguindo por esse outro bloco e multiplicando aqui o G2. A saída do ponto de soma vai ser o somatório dessas duas informações, então, essa saída é AG1 mais AG2. Considerando que é a mesma informação, eu consigo reduzir esses blocos em paralelo em um somatório dos dois blocos, das duas funções de transferência. Claro que depende do sinal desse ponto de soma. Se eu tivesse, então, um sinal negativo, esse sinal aqui seria negativo também. Reduzo isso a um único bloco com o somatório, então, aqui das funções de transferência de cada um dos blocos. As operações com realimentação, elas podem ser reduzidas de acordo com essa regrinha, ou eu tenho ainda a possibilidade de ir colocando pontos e definindo o que é matematicamente cada uma dessas correntes, ok? Então, aqui eu tenho o A e ele entra nesse ponto de soma juntamente com o B, que tem um sinal negativo, então a saída do meu ponto de soma resulta em A menos B. Esse A menos B, ele multiplica o bloco G, e a saída desse sistema, então, é um AG menos BG. Essa informação, ela retorna e multiplica o bloco que tem a função de transferência H, resultando no B. Se eu resumir isso em um único bloco a partir dessa relação, essa relação vai me dar que o bloco G, que é esse bloco que está no sentido direto do ponto de soma, dividido por 1, e esse mais ou menos vai depender do sinal da retroalimentação. Se a retro ela é negativa, o sinal fica positivo. Se ela é positiva, o sinal vai ficar negativo. Então, nesse caso, o nosso sinal é negativo, eu tenho um positivo G vezes o H. É importante que eu identifique o que está no sentido direto e o que está na retroalimentação dessas funções de transferência, certo? Eu poderia fazer isso também como um conjunto de equações, colocando um ponto aqui e definindo o que é esse ponto. Então, por exemplo, vou colocar que esse é o ponto Y. Y, ele é o quê? A menos B. Esse seria meu ponto X. O X é o quê? AG menos BG. E eu vou fazendo substituições sucessivas até que eu tenha como variáveis apenas o A e aqui a minha saída que eu chamei de X, que seria o AG menos BG.
Algumas movimentações com os meus blocos, elas são importantes para que eu consiga então utilizar as tabelas de redução de diagramas de blocos. Eu faço isso então desde que eu mantenha essas relações. Então, se eu quero mover um bloco para trás de um ponto de soma, basta que eu coloque ele em cada uma das correntes. O que eu estou fazendo nesse caso então é, no lugar de somar primeiro e depois multiplicar, eu multiplico cada uma das correntes por G, já que elas são multiplicadas pela mesma coisa, e somo posteriormente. O resultado, que é o C, ele não altera nesse tipo de sistema. Além disso, eu tenho aqui então, eu posso mover esse bloco para frente do ponto de soma. Nesse caso, o C ele seria R vezes o G mais ou menos o X. Se eu só movo esse bloco sem fazer qualquer outra alteração, o X também passa a ser multiplicado pelo G, e isso alteraria esse resultado do ponto de soma. Para que não se altere, ao passar esse bloco para cá, eu preciso passar 1 sobre essa função de transferência para a corrente X, para que quando ela chegar aqui e for multiplicada por G, eu consiga simplificar isso e isso se torne um 1, ok? Nos pontos de bifurcação, eu posso mover para trás de um ponto de bifurcação ou ponto de derivação, desde que eu passe a inversa dessa função, multiplicando aqui essas correntes, né, 1 sobre o G de S, ou eu posso mover para frente do ponto, e aí nesse caso eu não preciso passar dividindo, eu posso simplesmente colocar 3 blocos com a mesma função e eu mantenho os resultados do meu sistema. Nós finalizamos aqui a primeira aula sobre o diagrama de blocos. Obrigada e bons estudos!